eu sei que és aquele que me guarda. Oh, Espírito Santo, fique de pé nesse momento. Abra sua Bíblia no livro de Daniel 9, e depois você vai para Neemias 2. Daniel 9, e depois você vai para Neemias 2. Está escrito assim, ó: sabe a entender desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém. Até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, e 7 e 2 semanas, as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos de angústias. Em algumas palavras está dizendo, será edificado em tempos difíceis. Não sei qual é a linguagem que você está usando, mas é Daniel dizendo que há uma ordem que Jerusalém tem que ser reedificada, reconstruída, restaurada. E isso vai acontecer em tempos difíceis. Vai para Neemias 2, e o verso 1. Quem achou diz amém. E sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava, ali eu não enxergo, que estava posto vinho diante dele. E eu peguei o vinho e o dei para o rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. Verso 2. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão a tristeza do coração? Então temi de sobremaneira. Verso 3. E disse ao rei, viva, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumido as suas portas a fogo? 4. E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus. 5. E disse ao rei, se é do teu agrado, ó rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me enviaste ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. 6. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele, quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprovou ao rei a enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Fecha a tua Bíblia e se assenta aí, que nós vamos agora caminhar. Eu estou estudando essa palavra faz 5 meses. Vou falar de novo, faz 5 meses que eu estou me preparando para ministrar essa palavra. E todas as vezes que eu ia ministrar essa palavra, alguém ministrava sobre Neemias. E eu escutava a mensagem que algumas pessoas ministravam, como o apóstolo, o evangelista Alisson, o evangelista Tainá, que ministraram junto. E Deus estava me dando outro direcionamento acerca desta palavra. E aí eu comecei a estudar e ia fazer agora 6 meses que eu estou com essa palavra no meu coração. Já me preparei 2 vezes para ministrar ela, e quando eu cheguei aqui, Deus falou comigo, não é o tempo de ministrar. E Deus falou comigo, hoje é o tempo de ministrar esta palavra. Eu preciso liberar uma palavra de direcionamento para você. O tempo é difícil, mas Deus vai fazer acontecer. Eu vou afirmar isso mais uma vez. O tempo é difícil, mas Deus vai fazer acontecer. Eu não sei qual é a atitude, qual é o direcionamento que você está esperando para levantar, para tomar um posicionamento, para colocar a mão, para colocar o primeiro passo. Mas Deus está dizendo que em tempos difíceis Ele vai
fazer acontecer aonde não está acontecendo. Então levante a tua mão direita, porque assim diz o Senhor: Deus está te inserindo no projeto dele. Não, vou falar de novo. Até aqui você caminhou com os seus projetos, mas assim diz o Senhor pela minha boca: no dia de hoje, dia 7 de julho de 2026, Deus está te inserindo no projeto dele. Isso não fala de recurso, isso não fala do momento que você está vivendo, mas isso diz a respeito à graça do teu Pai, a graça que te salvou, a graça que te levantou. Hoje está te levantando como um cooperador do projeto dele. Todas as tuas agendas pararam para quê? Para você viver a agenda dele, recurso dele, projeto dele, sonho dele. Oh, estou sentindo ele aqui. Oh. A palavra de Deus para você é: para de lutar comigo. Para de lutar comigo, para que eu realize as tuas agendas, o teu propósito, os teus sonhos. Hoje Deus falou comigo dentro desse templo, e Ele não falou de qualquer forma. Deus hoje falou comigo de uma maneira, como se um pai colocasse o filho no lugar e falasse: eu estou te falando para você entender, para de lutar comigo. Deus está dizendo: antes de eu realizar as tuas agendas, antes de eu realizar os teus projetos, primeiro eu te inseri no meu projeto. Eu te inseri na minha agenda. Deixa eu falar uma coisa: Deus travou tudo. Será que você não reparou que na tua vida algumas coisas estão travadas? Porque Ele está dizendo claramente para você: não é coisa do acaso, não é obra de Satanás, não é inveja, não é porque alguém falou de você, não. Deus está dizendo: eu travei, para que você aprenda a viver a minha agenda e o meu propósito. Nós temos que entender. E agora eu vou liberar algo que você não tem dimensão, porque Deus falou comigo hoje. Eu falo com você, para você falar com a minha igreja. Deus está dizendo para você: eu vou te abençoar de uma maneira sobrenatural, mas primeiro você vai viver a minha vontade, você vai viver a minha completa dependência. Deus toma minha boca para liberar algo para você. Tem promessas que não foram feitas a você, mas Deus te incluiu nela, e isso e acabou. Solemia, cia. Tem promessas que Deus não falou com o Senhor diretamente, pastor Wellington, mas tem promessas que Deus falou com alguém lá onde o Senhor trabalha, e o Senhor não está entendendo o que o Senhor está vivendo lá. Aí Deus está dizendo: não é nada com você, mas por amor de alguém, eu te incluí nesse propósito, nessa agenda e nessa geografia. Não vou falar para alguém. Deus não prometeu para você, mas Ele prometeu para alguém, e Ele incluiu você para que a agenda dele venha a ser realizada. Oh. Tem coisas que você está vivendo que não tem nada a ver com você, mas é porque Deus te incluiu e acabou. É sério isso aqui. E quando Deus nos inclui na vida de alguém, irmão, a gente tem que incluir aquilo que Ele quer, e acabou. Ai, mas eu não tenho direito. Não, irmão, é Ele que te incluiu. E quando Ele te inclui, não tem outra coisa. Tem coisas que Deus falou para os teus pais, tem coisas que Deus falou para alguém da tua família, tem coisas que Deus falou para a tua mãe, tem coisas que Deus prometeu para alguém que trabalha com você, para alguém que é teu amigo. E quando Deus falou com aquela pessoa, nem aquela pessoa não entendia como que o sonho dele ia ser concluído. É porque Deus estava te preparando na geografia, na localização, para colocar você naquela empresa, naquela escola, naquela rua, naquela casa, naquela igreja, porque você é o elemento surpresa de Deus. E acabou. Deus está dizendo para alguém: por isso que eu estou permitindo
esse tempo de desconforto na sua vida. Eu não sei você, mas quem aqui está vivendo um tempo de desconforto? Vou falar de novo. Um tempo de desconforto. E eu quero te falar, o desconforto que você está vivendo é o empurrão de Deus para que Ele te tire para viver o plano dele. Segure a mão de quem está do teu lado, que eu estou nível pastor Elias, bem devagar, para você entender que é uma palavra muito complexa. Eu quero que você olhe para alguém e diga assim: escolhe hoje o conforto do conformismo ou o desconforto da excelência. Escolhe o que você quer viver hoje. Ou você continua no conforto do conformismo, nada muda, é a mesma vidinha, ou você vai viver o desconforto da excelência. Deixa eu abrir a tua mente. Nunca vivemos numa época de excelência que nem na época da pandemia. Uma época de desconforto, mas num tempo de excelência. Um tempo que sobrava, num tempo que era abundância, num tempo de unidade, num tempo de comunhão, num tempo que o povo clamava querendo um culto, porque era difícil assistir uma live, e hoje tem um culto e o povo prefere pela live. Vai entender um pouco? Então você aprenda a entender as suas escolhas. Vai ficar no conforto do conformismo ou vai viver um tempo de excelência? Irmão, guerra a gente vive 24 horas. E eu falei para Deus: Deus, o Senhor nunca me chamou para comer salada de fruta. Sempre comigo foi mocotó e feijoada. Eu sempre suei que nem tampa de marmita. Parece que alguém está vivendo que nem a Dora Aventureira, só com a mochila lotada e viajando na maionese. Mas comigo nunca foi. Sempre foi bombardeio, sempre foi, irmão, foi grito na pracinha. O negócio sempre foi feio para o meu lado. Eu disse: e Deus, eu nunca vivi no conforto e nunca aceitei a viver no conformismo. Mas já que é para viver no desconforto, eu vou viver na excelência. Você está entendendo? Deus está te empurrando para algo que você não está entendendo. Deus está te empurrando para algo que você não está compreendendo. Mas assim diz o Eterno pela minha boca: para esse tempo de desconforto, tem data, tem hora, tem dia, tem local e tem geografia para acontecer. Não. Segure na mão de alguém e diga para ele: marque a data de hoje. Para esse tempo difícil que eu estou vivendo, Deus está gritando no ouvido de alguém dizendo: para esse tempo já tem data, cholemia, já tem hora, já tem dia, já tem local, já tem geografia. E Ele está dizendo: vai acontecer, vai. Deus que eu estou dizendo, Ele não começou sua boa obra, Ele vai terminar através da sua vida. Eu acabei de ler um texto em Daniel 9. O texto começa com uma movimentação divina. Pastor Leonardo, o texto começa em Daniel, uma promessa, um movimento, lá no livro de Daniel, muito antes de Neemias nascer. Tem promessas que Deus liberou e você não tinha nem nascido. Aí tem alguém que olha para você e fala assim: será que é você? Irmão, eu não estou nem aí, irmão. Fala quem quer falar, a boca todo mundo tem. Eu tenho que acreditar no Deus que falou acerca da minha vida. Eu preciso liberar isso. Eu estou dizendo que a palavra que Jerusalém seria reconstruída, reedificada, foi liberado 80 a 90 anos antes de Neemias. Deus liberou essa palavra. A cidade vai ser levantada, a cidade vai ser reconstruída, a cidade vai ser edificada. O cara nem vivo não estava. Aí Deus está dizendo: o Deus que está no futuro já tinha colocado habilidades que ele não sabia.
dedo de profeta. Olhe para o teu irmão e diga assim: larga de ser menino, larga de ser moleca. Se Deus te inseriu, Ele sabe do teu potencial. Eu acho interessante, irmão, que tem gente que nunca pegou uma colher para bater uma massa, mas quando chegar na obra nova, lá na Zona Norte, parece que você foi formado em arquitetura. Irmão, quando entra na obra de Deus, quem nunca mexeu vira engenheiro, vira arquiteto. Aí alguém fala: mas você já trabalhou com isso? Eu não trabalhei, mas o Deus da sabedoria, o Deus do conhecimento está dizendo: se está disponível, então eu vou te dar o que eu não dei para ninguém. É maravilhosa. Uma palavra foi liberada há anos. Eu estou dizendo que já tinha algo sendo gerado, já tinha algo sendo discutido e falado, sem que Neemias nem soubesse. Tem coisas que Deus já projetou e você nem sabe. Um belo dia Jó está ali de boa, o homem mais rico, mais top, e mal sabia ele que estava acontecendo um diálogo no céu. Que tem gente que é assim, né, irmão? Tem gente que é o turista do inferno. Tem gente que quando chega perto de mim me dá vontade de falar assim: da onde tu vens? De rodear a terra? Está passeando por ela? Não vai falar assim: vixe, o meu servo que está trabalhando e você gastando tempo falando mal da vida dos outros? Sabe o que eu acho interessante, gente? Que vocês têm que aprender a hierarquia espiritual. Esse dia, irmão, eu não vejo um dia qualquer o diabo foi ali. Não, o diabo é um filho bastardo. Eu vou te explicar, eu vou abrir a tua mente para você viajar comigo. Esse diálogo é uma coisa normal. Você sabe quem é o diabo? É aquele parente que a gente não quer receber, mas vira e mexe, quando tem uma reunião ele chega sem avisar. E eu não vejo os anjos falando: está amarrado, está amarrado, está amarrado. Não, os anjos estão falando que chegou. Quem? Aquele que é vagabundo, só anda na terra e fala mal da vida dos outros. Quem que é? O Lúcifer. Olhe para o teu irmão e diga assim: cuidado com quem se aproxima de você. Tem gente que só vem de rodear a terra e reparar na vida dos outros. Segura. É algo sério isso aqui. Eu estou dizendo que está acontecendo uma movimentação. Neemias nem sabia, mas já tinha algo projetado. E eu vou falar uma coisa para você: acorda para a vida. Para que esse negocinho, se hoje não dá aqui, é porque se eu não ficar aqui, na verdade eu vou para ali. Se não dá certo aqui, eu já tenho um plano ali. Irmão, acorda. Deus não tem plano B. Porque tem gente que não dá para a gente confiar. Foi o vídeo que eu postei hoje de uma pregadora pregando lá em Pernambuco. Wallace, não é uma fase, isso é possessão demoníaca. Tem gente que não aceita que está endemoniado. É porque a gente vem de uma geração que para estar endemoniado tem que colocar a mão para trás, tem que se entortar, babar e mudar a voz. E tem gente que está endemoniado na mesa da ceia, mas Jesus já falou: um de vós irá me trair. Esse é o próprio diabo. Você tem que entender para que você foi chamado. Você precisa ter discernimento. Para de querer viver com vários planos. Para Deus não existe plano B. Não tem esse negócio que Deus está dizendo: Wallace, eu te chamei para ser evangelista. O dia que você não quiser vai ser evangelista, você volta a ser nem sei o quê, porque eu te chamei só para isso. Olhe para o seu irmão e diga assim: você não tem opção. Você tem noção, irmão, que tem gente que faz certas coisas dentro da igreja que se fizesse no mundo já tinha levado um tiro na cara? Isso não é a misericórdia de Deus, eu não sei o que é isso. Oh, irmão, para Deus não existe plano B, para Deus só existe o plano A. E foi liberado uma palavra para Daniel, um povo que está cativo. Daniel, essa prova tem dia. Daniel, essa prova vai começar. Só que Daniel, um dia essa prova vai terminar. A cidade está caída, tem data para reconstrução. Deus já tinha falado com Daniel. Deus falou com ele: começa a obra. Mas Deus não disse se era ele que ia terminar. Deus está dizendo: eu preciso de alguém que vai começar. Agora terminar vai ser comigo.
É porque tem gente, irmão, que começa bem as coisas, mas ele não é bom o suficiente para falar: eu comecei, mas eu não tenho atitude, eu não tenho caráter para terminar. Pode passar para alguém? Não, ele prefere ver a obra mirrando, ele prefere ver a obra acabada, ele prefere ver a obra destruída. Mas Deus vai tirar esse egoísmo espiritual das nossas vidas. O dia que você não estiver bem, passe o martelo para outro, passe a espada para outro e diga: meu irmão, até aqui eu consegui, mas também eu não vou envergonhar, não vou escandalizar, mas eu sei que na tua mão a obra vai ser terminada, porque a glória não é minha, a obra não é minha, independente de quem começa e quem termina, a glória é dele, a honra é dele, a adoração é para ele. Você sabe o que me tomou hoje para ministrar esta palavra? Foi após eu orar, e Deus falou comigo que será um tempo de reconstrução nesta casa. Essa casa está sendo reconstruída, os muros serão edificados, as portas serão colocadas no lugar. Vou falar de novo: cidade nova, os muros edificados, blindagem nova, bloqueio contra Satanás. As portas serão colocadas nos seus lugares. Aonde tinha brecha, diabo, demônio, Satanás, não tem mais brecha para você entrar, porque enquanto um está batendo massa, o outro já está com as vigas. Não, vou liberar. Enquanto um termina do lado, já vem a equipe de fim de obra com sabão e está dizendo: nós não temos tempo para ficar de mimimi, nós temos tempo para edificar, porque tem data para esta obra começar, tem data para essa obra terminar, porque a minha família vai entrar aqui e eu vou dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem data. Olha para quem está do teu lado e diga assim: meu irmão, você está vivendo em tempos difíceis? Não, grita do jeito que você grita em casa. Olha para ele e diga: você está vivendo um tempo fácil ou um tempo difícil? Diga: se você está vivendo um tempo difícil, você está na agenda de Deus. Eu preciso que você libere para pelo menos 5 pessoas. Quantas pessoas? Levante o teu dedo, aponte para uma e diga assim: quando Deus te dá um grande projeto, a marca dele não é muito trabalho, mas é trabalho com harmonia, e você vai viver esse tempo em felicidade. Deus, apóstolo, só dá grandes projetos em tempos desfavoráveis. Vou falar de novo: Deus só dá grandes projetos em tempos desfavoráveis. Sabe por quê? Se Deus te dá um projeto em tempo favorável, você vai dizer que foi a economia do país. Se Deus te dá um projeto favorável, você vai falar que é por causa do teu emprego. Se Deus te dá um projeto favorável, você vai falar que é o governo. Se Deus te dá um projeto favorável, você vai dizer que é os teus amigos que te ajudaram. E Deus está dizendo: eu estou dando um grande projeto em tempos difíceis, um grande projeto que ninguém poderá dizer que é a mão do homem. Alguém vai ter que dizer: em tempos difíceis eles conseguiram esse grande projeto e terminaram, porque foi o Senhor que fez isso. É a mão de Lemaraxéria. Gente, raciocina comigo. Você que é crente presente, esse tempo não seria um tempo, não seria o melhor tempo para a transição dessa igreja. Presta atenção, irmão, não seria o melhor tempo para a transição, para esse tempo que nós estamos passando e vivendo. Mas assim diz o Eterno pela minha boca: Ele tomou a direção. O projeto de Deus, pastor Leonardo, não respeita a crise. Pastor Guilherme, o projeto de Deus não respeita governo. Pastora Cris, o projeto de Deus não respeita tempos difíceis.
O projeto de Deus, ele não respeita, pastora Leia, os seus recursos. O projeto de Deus, pastor Wellington, não respeita a tua provisão. O projeto de Deus, ele levanta quem ele quer, no tempo que ele quer e quem é disponível para fazer. Dá um empurrão no seu irmão e diga: sinta a mão de Deus aí. Deus está te empurrando para algo maior. Vou falar de novo. Presbítero Leres, Deus está te empurrando para algo maior. Diaconisa Adriana, Deus está te empurrando para algo maior. Obreiro Sérgio, Deus está te empurrando para algo maior. Obreiro Gustavo, Deus está te empurrando para algo maior. Fala para ele: Deus está te empurrando para algo maior. Deus está nos empurrando para algo maior. Hoje, enquanto eu abri a janela e olhei para a igreja vazia, Deus me deu uma visão de muitas águas. E eu pedi para Deus um sinal, e na hora que eu entrei nessa igreja, uma pessoa olhou para mim e falou assim: ela precisa e ela quer muito batizar. Eu falei: em breve, em poucos dias, vai ter mais um batismo nessa casa e ela vai batizar. E quando eu vi aquelas águas mexendo, Deus falou comigo: eu estou trazendo sobre essa casa no dia de hoje um batismo de inconformidade. Eu não me conformo mais viver essa vidinha. Deus está te batizando para quê? Para receber algo maior. Não pergunta de onde vai vir dinheiro. Não é sobre dinheiro, é sobre acreditar num Deus que está projetando algo maior. O problema em tempos difíceis é que procuramos algo para se agarrar. Irmão, ninguém larga a estabilidade, não, para começar algo incerto em tempos difíceis, não. Neemias, ele tinha muita confiança naquilo que ele recebeu. Vou falar uma coisa: Neemias estava num palácio. Pastor Léo, Neemias era o copeiro, comia da mesa do rei, antes do rei colocar na boca, quem colocava era ele. Gente, vamos ser sinceros, eu acho o serviço de pedreiro muito pesado. Eu acho o serviço de construção muito pesado. Gente, desde furar um chão para colocar uns canos, desde para colocar não vou saber falar, o projeto do chão, eu nunca vou esquecer essa palavra, sapata, o contrapiso, gente, tudo é muito pesado. O diácono, esse dia, Zé, fez uma postagem que ele fez um vídeo, irmão, que ele estava passando uns fios, arrumando uns trem, numa estrutura assim. Eu tenho fobia, eu já tinha morrido ali. Agora, vamos ser sinceros, eu não estou diminuindo o serviço de pedreiro, mas alguém, Léo, vai largar de morar no palácio e de andar arrumadinho, servindo mesa, para ser pedreiro e bater massa? Gente, sabe qual é o teu problema? Você não quer viver o demais, sempre querendo entregar o de menos. Eu preciso liberar. Ninguém quer trocar de posição. Eu vou sair aqui do palácio para ser pedreiro? Eu vou sair do palácio para bater massa? Eu estou no conforto de um palácio para morar no meio de ruínas. Era a realidade de Neemias. Assim diz o Senhor, levanta a mão. Exatamente nesta hora, enquanto algumas pessoas soltaram, Deus está te colocando na oportunidade para agarrar a oportunidade. Jolemaracia. Coloca a mão no ombro de alguém e diga: tem alguém que soltou, mas Deus colocou você no raio da bênção. Essa é a palavra. Olha pelo menos para 3, diga: o raio da bênção está te pegando aí agora. Enquanto alguém soltou, Deus está colocando você para agarrar.
Eu preciso liberar isso aqui para esta casa. Deus está te colocando em oportunidades. Enquanto o Vasti cai, no mesmo banquete Deus vai te levantar para exaltar. Alamaui, Alamachéria. Enquanto alguém não valorizou aquele carro, Deus vai te colocar naquele carro para o nome dele ser glorificado. Enquanto alguém não agarrou a oportunidade, Deus está te preparando para esta oportunidade. É você. Grava aí, irmã Elane, que essa frase, como diz meu marido, é digno de store. The blacks ou the table. Deixa eu falar isso para você. Palavras liberadas precisa encontrar pessoas que estão à disposição para vivê-las. Não adianta profetas entregar palavras para você que você não está disposto a viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Então eu preciso liberar, a partir do dia de hoje, coloque a tua vida num plumo. E não é aquele plumo de laser que alguns profissionais usam, não. Eu estou falando aquele plumo de cordinha, de ferro, aquele lá, Sabe aquele, quando a gente era criança, que vinha os profetas e falavam, olha, eu estou descendo um prumo. É aquilo, irmão. Aquilo, é prumo. Deus está dizendo para alguém, não adianta palavras quem não está disponível para vivê-las. Mas se você está disponível para viver tudo que Deus tem acerca da tua vida, hoje esta palavra vai entrar dentro de você. Cholemaia. Estou cansada de ouvir gente recebendo tanta palavra, mas não aproveita nenhuma oportunidade. Oh, meu Deus. Ai, Deus já falou. Ai, tem gente que fala, Deus já falou que ia fazer, mas Deus não vai fazer com quem não se move. Deus não vai fazer com quem não toma um posicionamento. Deus não vai fazer com quem não se levanta. Oh, irmão, ele estava indo para Betânia. A ressurreição era ele, mas ele liberou uma palavra, tire a pedra. A pedra quem tem que tirar é você. A pedra da incredulidade. A pedra, será que Deus vai fazer? Se ele falou, ele vai fazer. Toda promessa vem do caráter de quem vai vivê-la. Vou falar de novo, toda palavra vem do caráter de quem vai vivê-la. Oh, gente, a minha cabeça, até no dia da ceia, ela tinha um nó. Deus usou o pastor Samuel para desatar o nó da minha cabeça. Quem estava aqui na ceia? Levanta a mão. Gente, vocês também tinham aquela preocupação? Como que Jesus ora? Como que Jesus convida alguém para sentar na mesa dele? E na mesa dele tem um traidor. Eu vivia martirizada. Na minha cabeça eu falava assim, será que quando Jesus escolheu Judas não era a parte divina, era só a parte humana, que não viu que aquele infeliz era um traidor? Mas quando Deus tomou a boca daquele homem no altar, ele disse, Jesus não chamou ninguém para ser traidor. Jesus chamou alguém para ser discípulo e depois apóstolo. A unção desce sobre a tua cabeça, a palavra profética vem para você, Deus te dá a oportunidade. Agora aquilo que você vai virar é problema seu. Escolhe. Você escolhe ser apóstolo ou você escolhe ser um traidor. Você, irmão, nós estamos estudando na teologia a história da igreja. Eu quase aceitei Jesus aqui. A gente não é crente, é nada. Porque todo mundo que teve história na igreja, um foi decapitado, um foi jogado em tacho de óleo. E você e eu tá vivendo de qualquer jeito. Aí você quer o quê? Você quer que alguém lê a tua história e vai entender que por causa de você o evangelho mudou a história de vidas? Ou alguém vai ler a tua história e saber que você foi um traidor? Você escolhe. Porque a oportunidade Deus está te dando hoje. E depois da ceia muitas coisas mudaram para a minha cabeça. O seu problema é querer viver o plano B e fica usando exemplos. Deus está dizendo, para de se comparar com a vida das pessoas. Está na hora de viver os teus planos. Está na hora de viver a tua vida.
Está na hora de confiar no Deus. Agarra tudo que Deus está mandando para você. E eu vou te falar uma coisa, tem gente aqui como eu, Deus tirou tudo. Deus tirou tudo. Sabe por que Deus arrancou tudo? Porque Deus está dizendo, se agarra naquilo que eu tenho. Porque a única coisa que tem para você é aquilo que eu estou te dando. E acabou. Porque eu preciso liberar. Muitos confiam em carros, outros em cavalos. Oh, meu irmão, eu preciso liberar. Muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção. As duas mãos levantadas, coloque no ombro de alguém e diga assim: é no meio dessa dor que Deus está te levantando. Diga: Deus tirou as muletas. Fala: Deus tirou até os números que você poderia ligar só para desabafar. Deus tirou até os ombros que você poderia deitar para chorar. Porque Ele está dizendo para você: você confiou no braço de carne. Muitos confiam em carros e outros em cavalos. Mas você, nesse tempo, eu estou te dando autoridade para dizer: nós faremos menção de quem dele. A glória é de oh! Cheguei no meu limite. Deus desafiou o nosso conforto. O texto fala de Neemias. Neemias era o homem mais importante, do homem mais importante daquela época. Ele é o copeiro do rei. Confiança, vivia no palácio. E eu vou falar uma coisa aqui. Só quem quer viver prosperidade de verdade, levante as duas mãos. Para o teu irmão e diga assim: eu tenho cara de rico, né? Diga: não parece, mas eu sou a cara da riqueza. Fala para ele. Agora coloque a mão no seu irmão e diga assim: a prosperidade está chegando. Agora olha bem para ele. Profetiza aí, Diácono Felipe Puleres. Profetiza aí, gente, profetiza. Coloque a mão aí no evangelista Silvio. Coloca aí, presbítero Vinícius. Mas, evangelista, olha para o Vini também. Fala para ele, diga: Deus está te chamando para prosperar. Diga: só que Deus não vai te abençoar só para você tirar férias. Diga: não. Diga assim: prepara tuas férias na praia. Mas ser abençoado não vai ser só isso. Diga: você não é abençoado pela esta casa boa que Deus está te entregando. Diga: não. Você não vai ser só abençoado por esse carro top que Deus está te entregando. Lógico que não. Você não é abençoado porque tem contatos aqui na cidade. Não. Por que você é abençoado? Porque a posição que Deus está te dando vai ser estratégia para ser promessa na vida de alguém. Eu vou liberar. Deus vai te abençoar para ser bênção na vida de alguém. Assim diz o Senhor: Deus está abrindo uma porta de estratégia de acesso. E esta porta que Deus está abrindo para você, outros, era para estar lá, mas Deus tirou todos. Porque esta porta que Deus está te abrindo não é para você mudar o tom de voz, não é para você empinar o teu nariz, não é para você fazer o teu irmão de invisível, não. Deus está dizendo: eu abro essa porta para você, e através dessa porta sua, mais gente vai passar por ela. Mas Gelebia canto comandaraia, Rubia calamaxéria, Turimi calamandúcia. Deus está falando para alguém: ei, eu vou te prosperar para mais gente te prospera. Leve come, Tsurimia. Eu vou te dar algo grande para mais gente entrar lá. Oh, estou sentindo Deus. Sete dias de jejum. Quem é que orou assim, ó? Deus responde a minha oração. Quem falou isso? Levanta a mão. Parece que eu não te vejo, Deus. Responde a minha oração. Estou em pecado? Sabe
Sabe o que Deus mandou eu falar para você? Porque Ele falou para mim: eu não estou te respondendo a tua oração, porque a sua oração é resposta de oração de alguém. Deus estava dizendo: eu estou tirando Neemias do palácio, porque ele é a resposta de oração de uma cidade. Não. Oh, Relemachéria. Deus, a partir do dia de hoje, irá te abençoar como nunca, porque você é a resposta de oração de alguém. Você é a provisão de alguém. Eu sinto um espírito de profecia que está entrando dentro desta casa agora. Solemia saia lama canto que me doracia. Eu já começo a sentir uma atmosfera elejo mahavora. Durimi quelecia. Há um espírito de profecia que está tomando esse lugar. E Deus está dizendo para alguém: eu vou te abençoar. Para você ser resposta para alguém. Durimia. Deus está dizendo: eu vou abrir a porta para você. Mas para você abrir a porta para alguém, eu estou te dando um novo caminho. Mas esse novo caminho vai abrir para alguém. Sumidécia. Olha essa fonte que eu te dou. E esta fonte vai matar a sede de alguém. Eu estou orando para ser resposta. E Deus está dizendo: você é a resposta de alguém. A partir do dia de hoje eu quero te desafiar. Para de reclamar dos problemas, porque problemas geram grandes oportunidades. E milagres só acontecem no meio do impossível. O seu problema é que você não quer milagre, você quer mágica. Chegou uma mensagem para Neemias que a cidade dos seus pais estava destruída, muros destruídos, portas queimadas. Apóstolo, a cidade estava assim há 100 anos. Há 100 anos. Já tinha outra época. Alguém fez uma tentativa de reconstruir e deu errado. Ficou frustrado porque não era o tempo. Era o tempo de Neemias. Tem gente que já tentou resolver coisas que não conseguiram, porque não é o tempo dele, é o teu tempo. Coloca a tua mão em alguém e diga: Deus está te levantando para resolver problemas antigos. Não, fale pelo menos para 3. Diga: Deus está te levantando para resolver problemas antigos aqui. Não, eu estou liberando isso aqui porque é muito sério. Chula Maracíria, Lecalamaia. Grava isso que eu estou te falando, porque é algo muito sério. Durimicia. Deus vai te levantar para resolver problemas antigos. Vou falar de novo. Deus está te levantando para resolver problemas antigos. Existem ciclos de tragédias lá na tua família que está parando hoje em você. Chula Maracia. Porque isso se repete em muitas famílias. Alguém está dizendo: há anos atrás aconteceu isso lá com o bisavô, mas na tua família não. Alguém está dizendo: é normal alguém na família separar. Fica calma, mãe, tua filha vai separar. Você vai dizer: a minha filha não. É normal alguém se suicidar. Isso aconteceu no passado. No passado aconteceu, mas na minha família não. Deus está te levantando para quebrar alguns ciclos viciosos que acontecia no meio da tua família. Não. Solamaia. É você que Deus vai usar. Neemias poderia ter olhado, escutado e falado: nós vamos resolver isso na oração. Vamos orar. Neemias nunca pisou em Jerusalém, gente. Neemias não tinha ido para Jerusalém. A notícia era que os sepulcros, a casa do seu pai, a terra dos seus pais estava destruída. E eu vou falar uma coisa: como que alguém vai se compadecer com aquilo que não vive? Eu estou dizendo que um homem que nunca pisou numa terra tinha amor por ela. Ele está dizendo: já que ninguém fez, eu vou fazer. Como que alguém vai amar Jerusalém se nunca foi lá? Ele disse: eu amo. Deus está te fazendo um convite aqui hoje. E eu estou terminando, porque Deus está te chamando para algo muito grande. A chamada que Deus fez para Neemias, a notícia chegou no ano de Quisleu, mês de Quisleu. Sabe qual é o mês de Quisleu? Para nós é o mês de novembro. Você está preparado?
preparado para receber o que eu vou profetizar? Neemias orou. Neemias chorou por dias. Deixa eu falar uma coisa. Você está falando com uma mulher PhD e doutorado em choro. Desde criança, meu nome acho que era para ser Jeremias. Porque, irmão, pensa uma mulher que chora. Eu não sou a quebrantada não, irmão. Eu sou quilera. Irmão, olha, Deus fala comigo e eu grito. Tanto que eu choro. Sabe qual é o teu problema? Chorar é bom, mas chorar é bom só por um tempo. Para de ficar chorando. Está na hora de levantar e ter uma ação. Chega de chorar. Agora eu vou bater, hein? Ele orou, ele chorou e ele jejuou. Apóstolo, o senhor que é formado em Harvard, olha para mim, diretor da teologia que me tirou 10 pontos ontem. Aleluia. Mas vamos acertar isso em casa. Tua sorte que eu estou dormindo na igreja. Olha aqui. Explica esse enigma para mim. Neemias orou. Olha para mim. Neemias orou, Neemias chorou e Neemias jejuou. Como que Neemias jejuou? Se tudo que o rei ia tomar ou comer, ele tinha que comer antes. Não. Aquele pastor de azul que é formado lá na galáxia. Se ele orava, se ele jejuava e se ele chorava, a parte do jejum eu não entendi. Como que ele jejuava se antes do rei comer alguma coisa e beber alguma coisa, ele tinha que experimentar? Eu queria entender como que funcionou esse jejum, se ele era o copeiro. Aí Deus falou comigo assim, ó: quem quer jejuar, o serviço nunca vai ser empecilho. Vou falar de novo. Olhe para esse irmão e diga assim: você não fez o jejum, né? Diga: Jacó, Jacó, da próxima vez você faz, porque o seu serviço não pode ser empecilho para você jejuar. Aleluia. Que isso, bispa? Neemias 1:4, ele orou, chorou e jejuou. Então seu trabalho não pode ser impedimento para a obra do Senhor. O seu trabalho não pode ser um bloqueio para você fazer aquilo que Deus quer que você faça. Agora eu vou bater para mim terminar. Geração de Manjaro tem que amar jejum. Fala Deus. A geração de Manjaro tem que ser a geração que não jejua até as 15 horas. A geração Manjaro tem que jejuar 24 horas. Por quê? Porque a gente fica sem comer. E jejum não é dieta. Jejum é adoração. Jejum não tem a ver com aquilo que eu quero. Jejum tem a ver com aquilo que eu preciso realizar. Eu não jejuo para pedir nada para Deus. Eu jejuo porque eu preciso realizar grandes obras. Você não jejua para você ter um carro. Você jejua porque o carro já está com você e você vai pagar ele no dia e vai quitar ele. Você não jejua porque Deus vai te dar uma casa. Você jejua porque a casa já é tua e você já vai entrar dentro dela. Aprende uma coisa. Nós estamos saindo hoje revestidos daqui. E você sabe por que você jejuou? Porque ontem Deus usou o evangelista Herman para me contar um sonho. E eu não entendi o sonho e falei para ele: liga ou manda uma mensagem para a evangelista Cláudia. Mas hoje, enquanto eu orava para entregar o jejum, Deus falou comigo: você sabe por que você está jejuando? Porque a igreja está jejuando? Porque a partir deste momento, quando o jejum é entregue, vocês estão sendo revestidos para pisar no território do inimigo e para dizer para Satanás: aonde tinha cobra e escorpiões, eu vou passar no meio de vocês. E aonde chegou o veneno, eu tenho poder
poder sobre a minha mão para arrancar o veneno. Sôria, bispa, como que é isso? Ontem o evangelista Herman me procurou e disse: bispa, tive um sonho perturbador, uma visão de um caminho e do lado tinha muita cobra, muita cobra, muita cobra, muita serpente. Eu entrava no lugar, um bebê vinha no meu colo, mas quando o bebê chegava no meu colo, a serpente era pequena, a cabeça muito grande, picava aquela criança e parecia que a criança ia morrer, mas eu tirava o veneno. Sabe o que Deus falou comigo quando eu orava? Vocês passaram por um caminho de serpente, entraram no território novo. Essa nova igreja é um bebê e Satanás já tem tentado envenenar, mas há poder no nome do Senhor, autoridade que está sendo liberada hoje. Nós iremos arrancar o veneno. Choramaia. Fica de pé. Eu quero um barulho de guerra, de marcha. Toramaia. É profético, é profético. Bate o teu pé direito, bate o teu pé direito. Olhe para o teu irmão e diga: é profético, ó. Nós estamos entrando no território. Sabe aonde o diabo achou que dominava? Diga assim: não domina mais, você vai entrar e acabou, Alemanha. Aquela região aonde nós vamos entrar, lá na região norte, se tinha algum principado, alguma potestade que achou que ia reinar, Deus está dizendo: o maior está chegando com a gente. Se tinha algum valente, o valente Pilebaia. Olhe para o seu irmão e diga: é profético. Olhe para o seu irmão e diga: você consegue marchar? Marcha. Ah, é assim, irmão? Não marcha com força, irmão. Cadê os irmãos que serviram? Será que esses irmãos serviram? Aleluia, não sei. Coloque a mão sobre alguém e diga: você vai entrar naquela empresa aonde Satanás achou que reinava, você está chegando com o grande amanhã. Diga: quem te perseguia não vai aguentar olhar no teu olho. Olhe para alguém e diga: fica calmo, viu? Deus está destronando principados e potestade. Colocou a mão nele? Foca em mim agora. Mês de Quisleu é o mês de novembro. Fique frente a frente com alguém e diga para ele: 4 meses. Diga: hoje começa uma corrida que você não vai entender nada. Diga: mês de Quisleu para nós é o mês de novembro. Assim diz o Senhor: em 4 meses. Olhe para o seu irmão e diga assim: marque de hoje as coisas que começarão a acontecer. Porque quando chegar o mês de novembro, você vai estar com alguns projetos concluídos, contas pagas. Diga: Deus está arrancando esse fardo das tuas costas. Diga: Ele é o teu advogado, Ele é o teu juiz. Dolamaraia. Oh, macanto remier. Eu ainda tenho tekelemachomanaya. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho lenha. Abre a mão. Apóstolo, quando Neemias chega para falar com o rei olha a tristeza no coração dele. Escute isso aqui. O rei pergunta: por que o seu coração está abatido? Neemias tinha muito cuidado. Sabe por quê? Porque o rei poderia achar que era uma conspiração.
A primeira palavra que ele fala, vive o Senhor, vive o Rei, e tenha vida eterna. Ele não fala assim, pastor, está escrito no texto, eu estou indo para levantar Jerusalém. Ele fala, não, eu estou indo para edificar a cidade dos meus pais. A rainha, que é a mais sensível, olha para Neemias e fala, quanto tempo você precisa? Porque eu te darei uma data. Olhe para o teu irmão e diga assim, ninguém chega para falar com o rei sem projeto na mão. Diga, ele orou durante 4 meses. Fala para ele, para de andar sem projeto. Deus está colocando um projeto na tua mão agora. Vai atrás do teu visto, vai atrás do teu passaporte, vai atrás dos teus CNPJ, vai atrás do salão que você precisa, vai atrás da sala que você precisa, porque o rei não vai dar nada para ninguém que não tenha projeto. Porque quando a oportunidade chegar, evangelista Cláudia, está aqui, ó, eu sou formada, pode me contratar. Você está entendendo? Dolemia séria. Todo mundo fala, por que a SAP já não tem várias igrejas? Porque a gente não abre igreja, a gente gera. E ninguém gera uma igreja sem projeto. Eu não quero uma igreja, eu não quero te colocar para adorar o Senhor no lugar destruído. Quando você entrar, você vai ver que o lugar está reedificado, portas bonitas, paredes edificadas, um som bom, os instrumentos bons, porque tudo que Deus dá é coisa boa e coisa nova. O projeto já está aqui. Quando Deus falou com a gente, Satanás veio pelo caminho para embaraçar, mas por 7 teve que sair, porque o projeto já estava aqui. E eu faço um convite agora. Só você que já tem um projeto nas mãos e não aguenta mais viver essa vida de mesmice, sai do altar, sai do teu lugar e coloca a mão no altar agora, porque eu vou orar. Mas corre. É agora ou nunca? É agora.